Olá, bem-vindos ao curso de Boas Práticas Científicas, promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da Universidade de São Paulo. Esta é uma iniciativa que visa o letramento de pesquisadores e futuros pesquisadores, a fim de promover uma cultura de boas práticas na pesquisa acadêmica. Este é o primeiro módulo, chamado Ética e Pesquisa Científica, no qual discutiremos a ciência em sua relação com a sociedade, principalmente a pesquisa com seres humanos. Devemos ainda ressaltar que este curso leva em consideração a ciência praticada em nossas universidades e em outras instituições de pesquisa, e que os aspectos históricos, sociais, comportamentais aqui abordados seguirão sempre os padrões da ciência ocidental. Ciência ocidental que também é contemplada pela legislação em vigor, que consideramos importante apresentar e detalhar. Trata-se, portanto, do objetivo desse curso. Reforçamos, em contrapartida, o compromisso com a diversidade e o respeito às práticas ligadas aos conhecimentos tradicionais, reconhecendo a sua importância e unindo nossos esforços em prol da representatividade e da equidade. A associação de ciência e conhecimento se encontra, portanto, presente desde os antigos, embora outras palavras fossem usadas para definir os campos do saber ou as especialidades humanas. É o caso da palavra ars, no latim, e da palavra tekné, em grego. Começaremos pela questão central da pesquisa na universidade, o próprio fazer ciência. Assim, em primeiro lugar, é preciso indagar por que fazemos ciência. A ciência existe desde o princípio da humanidade, uma vez que ela consiste, em termos gerais, na identificação e na solução de problemas. Trata-se da formulação de uma pergunta diante de um problema, seguida da formulação de uma hipótese ou hipóteses, da experimentação, que ocorre tanto em pesquisas teóricas e práticas, seguida do resultado, que pode ser uma solução, mas que sempre carrega novas questões. E esta é a forma pela qual a ciência se desenvolve e propaga, autoalimentando-se. Mas o método científico é um debate que estará presente em um outro curso. Os passos aqui descritos podem ser aplicados a eventos tais como a construção de ferramentas de pedra, a descoberta da roda, a domesticação do fogo, a chamada Revolução Agrícola, até problemas das civilizações chamadas complexas. E sob esse aspecto, nós podemos dizer que fazemos ciência primariamente para resolver os nossos problemas, e esse é um aspecto inerente à própria condição humana. Mas vamos falar aqui sobre a ciência moderna, que se aproxima da maneira pela qual nós mesmos nos dirigimos aos fenômenos e fazemos perguntas, e cujo advento pode ser estabelecido por volta do século XVII. De acordo com Hannah Arendt, em uma obra de 1954 chamada Entre o Passado e o Futuro, os fatos que se encontram na origem da ciência moderna são eventos ocorridos a partir do século XVI. Eventos esses que marcam o abandono de alguns paradigmas medievais e começam a esboçar a modernidade. São eles a descoberta das Américas, a Reforma Protestante e o advento do telescópio. Esses fenômenos transformaram a forma dos europeus enxergarem o mundo e criaram as bases para mudanças significativas nas sociedades. O grande catalisador desse processo foi a Revolução Francesa, lá no século XVIII, que fixou as formas pelas quais o mundo ocidental se organiza em termos políticos e se relaciona com o conhecimento. Por fim, o elemento de mediação de todos esses fenômenos foi o chamado cogito cartesiano. A sentença de René Descartes, que viveu entre 1596 e 1650, enunciada como penso, logo existo, está associada à filosofia moderna. Trata-se da ideia de que o ser humano sabe que ele existe porque ele pensa, porque ele raciocina.
A filosofia, que pode ser traduzida pelo amor ao conhecimento, conhecimento de si e do mundo, deve buscar a verdade por intermédio da razão, do pensamento, e não da mística ou do argumento de autoridade. Mas não se trata aqui de uma substituição total de uma matriz por outra, e sim de um processo de conformação entre tradição por um lado e inovação por outro, como a maioria dos avanços científicos e culturais. Dentre os protagonistas da nascente ciência moderna, encontramos Galileu Galilei, que viveu de 1564 a 1642. Galileu afirmava que a ciência antiga se encontrava fundada em especulações metafísicas e no apego às autoridades. Contra isso, ele defendeu a observação da natureza, ou seja, a experiência. Essa experiência, entretanto, devia se desenvolver de forma controlada e sistemática. Aquilo que viria a se chamar experimento. E é assim que nasce o método científico, que é a condição fundamental para a existência da ciência moderna. No ano de 1609, Galileu construiu um telescópio, que costuma ser chamado de luneta de Galileu, porque permitiu-lhe, entre outras coisas, observar a superfície lunar. Era um instrumento bastante rudimentar, confeccionado com couro e madeira e adornado com tinta dourada. Ele era composto por uma lente convergente e uma lente divergente e permitia ampliar objetos cerca de 30 vezes. Trata-se do primeiro telescópio criado para fins especificamente astronômicos. Essa criação mudou o curso da astronomia, uma vez que estabeleceu, por meio da observação, que a Terra não era o centro do universo. O telescópio, objeto de observação indissociável da figura de Galileu, pode ser compreendido como uma espécie de metáfora, de representação da ciência moderna, cujo fundamento é a observação. A noção de ciência de Galileu, associada ao princípio filosófico de Descartes, é a que permanece até hoje. Então vejamos, conforme o dicionário online de português, a ciência é definida como reunião dos saberes organizados e obtidos por observação, pela pesquisa, ou pela demonstração de certos acontecimentos, fatos, fenômenos, sendo sistematizados por métodos racionais. Em 1919, o cientista social Max Weber, em uma palestra chamada A Ciência como Vocação, identifica a ciência como o desencantamento do mundo, ou seja, o momento do desvelamento. Desvelamento que significa tirar o véu ou do desvendar, tirar a venda, representando o desligamento do pensamento religioso ou mágico como hegemônico, como pensamento dominante. Isso significa que fenômenos da natureza ou da sociedade podem ser explicados a partir de relações de causalidade, que ocorrem no mundo natural e que nada tem de sobrenatural. Max Weber estabeleceu os seguintes pressupostos que seriam contribuições da ciência para a vida prática e social. A ciência coloca à nossa disposição conhecimentos que nos permitem dominar tecnicamente a vida por meio da previsão, tanto nas coisas exteriores quanto nas atividades humanas. A ciência promove o desenvolvimento de métodos de pensamento, ou seja, instrumentos para o próprio fazer ciência. Por fim, a ciência fornece clareza para a realização de escolhas na vida social. Para Max Weber, a ciência é uma vocação alicerçada na especialização e posta a serviço de uma tomada de consciência de nós mesmos e do conhecimento das relações objetivas. A ciência não é produto de revelações, nem é graça que um profeta ou visionário houvesse recebido para assegurar a salvação das almas. E ele prossegue: tal é o dado inelutável de nossa condição histórica, a que não podemos escapar se desejarmos permanecer fiéis
a nós mesmos. Falhando a ciência, onde poderemos obter uma resposta para a pergunta: o que devemos fazer e como devemos organizar nossa vida? O texto de Weber, Ciência como Vocação, que na verdade é originalmente uma palestra ministrada na Universidade de Munique, é também uma defesa da ciência em um contexto de crescimento do anticientificismo na sociedade e até mesmo nas universidades alemãs. E ainda, a noção de que a ciência deveria se pautar pela objetividade levaria Max Weber a afirmar no mesmo texto que a ciência deve ser autônoma em relação à política, a grupos econômicos ou a pensamentos hegemônicos em uma sociedade. O compromisso da ciência nestes termos é exclusivamente com a verdade. Verdade que se busca descobrir por meio do método. A vocação do cientista, diferentemente de outros campos de atuação, consiste na busca da verdade. A chamada primeira revolução científica, que marca o advento da ciência moderna por volta do século XVII, também foi marcada pela profissionalização da criação do conhecimento, algo sem precedentes em outros contextos. Neste momento, também nascem as disciplinas acadêmicas, que vão tomando a forma que nós conhecemos hoje. Até então, não havia um sistema de publicações científicas e, por isso, para proteger-se do roubo de ideias, os pesquisadores escreviam anagramas e enviavam para outros cientistas. Ora, o anagrama é uma linguagem cifrada, codificada e não diz tudo. Somente situa uma ideia em um momento. E ele era usado para atestar e proteger a posse de uma determinada ideia, de uma determinada invenção, contra o roubo das ideias. Mas, finalmente, em 1665, surge a primeira publicação científica, o periódico Philosophical Transactions. Esta revista é considerada a pedra fundamental da ciência moderna e vocês podem conferi-la ainda hoje. Os artigos atuais e todos os outros artigos digitalizados, inclusive material fornecido por Isaac Newton, e isso no site da Royal Society. A decorrência da criação de uma revista científica é a abertura da ciência, que se torna um fenômeno público. Os resultados e os métodos se tornam disponíveis para toda a sociedade e para toda a comunidade científica, que pode testá-los e replicá-los. Cria-se, com isso, um sistema aberto de transmissão do conhecimento, prescindindo dos anagramas, já que a propriedade intelectual passa a ser atestada pela publicação. Por sinal, a ética na ciência é também parte do método científico. E ela determina que o pesquisador tente derrubar por todos os meios a hipótese que ele mesmo tenta provar. E daí a necessidade da publicação do método, para que outros cientistas também possam testar a hipótese, refazer os mesmos percursos da pesquisa e encontrar resultados semelhantes ou diferentes. E esta questão se torna ainda mais importante quando se trata da ciência produzida com recursos públicos. A disponibilização do método pressupõe ainda a economia de recursos por parte da sociedade, uma vez que permite que outros pesquisadores possam partir do mesmo ponto e desenvolver investigações que transcendem a pesquisa original e trazem benefício com mais rapidez e menos dispêndio de recurso para a sociedade. A questão da ciência como fenômeno público, a partir pelo menos do século XVII, nos impõe, portanto, a questão da existência da ciência moderna enquanto fenômeno social, que comporta duas dimensões, a sociológica e a econômica. A dimensão sociológica dá conta de que o conhecimento científico é produto da colaboração social, e a sua propriedade e usufruto pertencem, portanto, à comunidade. E a dimensão econômica prescreve que os achados científicos gerados pela pesquisa pública
são um bem público, ao qual todos devem ter acesso. E o financiamento público da ciência, com políticas governamentais de incentivo à pesquisa, é uma realidade incontornável em todos os países cientificamente desenvolvidos. Nesta introdução, vimos como a ciência, em seu sentido mais amplo, é inerente à própria condição humana. Fazer perguntas, formular hipóteses, experimentar e encontrar soluções para problemas cotidianos são ações que sempre caracterizaram as sociedades humanas sobre a Terra. Mas aquilo a que hoje denominamos ciência se baseia fundamentalmente no método. Essa ciência moderna surge no século XVII e se fundamenta na observação controlada e sistemática, ou seja, o experimento. Caracterizada pelo desencantamento do mundo, a ciência deve perseguir somente a verdade e trazer vantagens significativas para a vida cotidiana. Também relacionamos a publicização do método usado por cientistas à dimensão social da ciência, cujo produto deverá sempre servir à sociedade em alguma medida. Voltaremos a esta questão, o bem social que a ciência deve promover, a seguir, na segunda parte deste módulo.